Existe vida após a morte? E os mortos para onde vão? Reencarnação é verdade? E aqueles que morreram antes de Jesus foram salvos? Saiba estas e outras questões no episódio de hoje sobre vida após a morte. Então, vamos para a Bíblia? Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Carlos Ribas e este é o quarto episódio do meu programa semanal chamado Vamos para a Bíblia. Neste programa, nós tratamos de assuntos que os nossos internautas mandam por e-mail ou pelas redes sociais e falamos tudo à luz da Bíblia. O que é que as doutrinas dizem? O que é que os pastores ensinam? Talvez seja diferente daquilo que realmente está na Bíblia. Por isso, se você tem alguma dúvida sobre algum assunto, venha assistir os nossos episódios do Vamos para a Bíblia e você vai saber tudo sobre o que a palavra de Deus fala acerca de cada assunto. Se você tem sugestões para pauta ou dúvidas sobre algum assunto, escreva essas dúvidas nesse e-mail que está aparecendo aqui na tela e mande para a gente. Assim nós vamos pegar os assuntos que mais chegam para nós em vários e-mails e vamos montar um programa especial. Ok? Hoje o tema é vida após a morte. A primeira coisa que vem à nossa cabeça é: existe vida após a morte? Claro que sim, no sentido de vida espiritual. Quando nós morremos, nós vamos passar para uma eternidade, para uma vida espiritual. Os salvos viverão a eternidade com Deus e os condenados viverão a eternidade no inferno, sendo torturados junto com os demônios. Tudo bem, esse não é o foco principal. A pergunta é: existe vida após a morte? Ou seja, o espírito pode voltar a falar com os vivos? A pessoa pode voltar e reencarnar? Como é que funciona isso? Então, o primeiro versículo, o primeiro texto que nós vamos ler está em Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 4 e no verso 5. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor que um leão morto. Veja o verso 5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Na tradução Revista e Atualizada diz: e sua memória jaz no esquecimento. Pois bem, quando a pessoa morre, ela tem o desmembramento de espírito, alma e corpo. Hoje, você que está me assistindo, você é um ser tricotômico. Você é formado por um espírito, que está ligado ao mundo espiritual, por uma alma, que gerencia emoções, sentimentos, sensações, e por um corpo, que está ligado ao mundo físico, que é onde interage com o mundo físico de forma sensorial, por sensores, visão, tato, gustação. Então o que acontece? Quando a pessoa morre, a primeira coisa que acontece é o desmembramento desse corpo físico, espiritual e dessa alma. Se você for olhar para o texto áureo da tricotomia humana, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, onde diz que nós somos formados por espírito, alma e corpo. Mas aqui em Eclesiastes 12, 6 e 7, diz algo interessante. Diz assim: sim, lembrem-se dele antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. E o verso 7. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, o que é essa expressão poética que Salomão escreveu em Eclesiastes, dizendo taça de ouro, cântaro e roda junto ao poço? O que é isso? A taça de ouro, o cântaro de barro e a roda e o fio de prata são os sinais da tricotomia humana. Então, o copo de ouro, ele é aquilo que está dentro do cântaro de barro. O que é o cântaro de barro? É o corpo físico, o pó, o barro. E esse copo de ouro, essa taça de ouro, era o que eles colocavam dentro do cântaro para pegar a água. Ou seja, é o espírito que carrega aquilo que Deus quer. E o que é a roda junto ao poço? É o mecanismo que faz com que esse cântaro desça lá embaixo do poço e carrega a água. Essa roda é o que mantém isso vivo. O que nos mantém vivo? A alma. Então a roda simboliza a alma, o cântaro simboliza o corpo físico e o copo ou a taça de ouro simboliza o espírito. E o que é o fio de prata? É o que liga um ao outro.
O fio de prata não é só retratado na Bíblia. As religiões mundiais, as culturas mundiais também falam dele. Por exemplo, não querendo fazer referência a nenhuma cultura pagã, mas a gnose, que trabalha com o projecionismo, que é a saída do corpo espiritual do corpo físico, do espírito, né? O projecionismo ou a viagem astral, eles falam que quando o espírito humano sai do corpo físico voando, o que liga um ao outro é um fio prateado, um fio de prata. E o mais interessante é que mesmo os pagãos ou os satanistas, eles precisam assumir as verdades bíblicas. Eles precisam assumir as posições imutáveis de Deus na criação do ser vivo, do ser humano, seja na formatação tricotômica, ou seja, espírito, alma e corpo. Então, em Eclesiastes 12, nos demonstra isso, que nós temos um mecanismo que nos mantém vivos, que é a alma, um corpo que é de pó, de barro, que é o cântaro, e um espírito que é valioso, que volta para Deus, que é o copo ou a taça de ouro. E aí o verso 7 diz, e o pó volte à terra. O que é o pó? É o cântaro de barro. De onde veio. E o espírito volte a Deus, que o deu. Então a tricotomia se faz assim. A pessoa morre, a alma se desfaz, e o corpo apodrece. Mas o que volta a Deus é o espírito. Para você ter uma ideia, animais, eles são formados por corpo e alma, são dicotômicos. Eles não têm um espírito, então eles morrem, simplesmente a existência deles acabou. O corpo apodrece, vira pó e a alma se desfaz, tá bom? Então, para onde vão os mortos? O que acontece quando as pessoas morrem? Vamos ver a parábola do rico e do Lázaro, que está em Lucas capítulo 16, os versos 19 até o 31, e eu vou ler todos eles para vocês. Diz assim o texto: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas ou de feridas. Ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Abraão aqui é uma tipologia de Deus. Lembrando que Abraão é o pai da fé e é o criador, fundador da maior religião monoteísta, que é o cristianismo, das três maiores religiões monoteístas, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. No cristianismo nós temos três vertentes, que é o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo grego e o protestantismo. No protestantismo, aí há as mais variadas denominações e estilos de igreja, né? Fluência de igrejas, pentecostais, neopentecostais, tradicionais, fundamentalistas, históricas, enfim. Então, o cristianismo é dividido dessa forma. E aí diz o texto, o rico também morreu e foi sepultado. No Hades, lá no inferno, onde ele estava sendo atormentado, olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O interessante do olhou para cima é uma explicação que eu já dei em outros vídeos, que o inferno não é embaixo da terra. As pessoas escutam essa parábola ou leem e pensam, então o inferno é embaixo da terra. Não. Como que funciona? Em cima tem o céu, onde os anjos moram, habitam, né? Onde Deus está. Embaixo tem o inferno, que significa inférios, abaixo. E aí abaixo das posições espirituais tem a terra. Então ele estava no inférios, no inferno, e olhou para cima e viu o céu dos céus, que é onde Abraão estava. Viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Abraão, como eu expliquei, está simbolizando a Deus. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está com o sofrimento, ou entre o sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Então aí já cai por terra a doutrina do purgatório que o catolicismo prega. O catolicismo acredita que a pessoa que morreu pecador, ele fica purgando, não é? Até que seja purificado os pecados e vá para o céu. É o caso conformista de que ninguém vai para o inferno, porque qualquer um que matou, estuprou, roubou,
fez tudo errado, blasfemou contra Deus, contra o Espírito Santo, contra Jesus. Aí ele fica no purgatório, passa um tempo, vai para o céu. É muito conformista isso, né? O verso 27, preste bem atenção no que diz o verso 27. Nós vamos até o 31. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Uma boa proposta. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha que interessante. Ele não disse, ainda que um morto volte a falar com eles, porque é impossível. A situação foi, ainda que eu ressuscite alguém dentre os mortos. Aí era possível, como aconteceu várias vezes na Bíblia. Então, perceba que este Lázaro está aqui não é o Lázaro que ressuscitou, amigo de Jesus. São nomes parecidos, mas não é a mesma pessoa. E também não é o cantor Lázaro que voltou para falar das boas novas para as pessoas. Ai, que podre. Mas note que esse Lázaro não é o mesmo Lázaro, amigo de Jesus, que morreu e ressuscitou. Mas haveria a possibilidade, sim, de alguém morto ressuscitar. Isso aconteceu várias vezes. O próprio Cristo ressuscitou e ele ressuscitou outras pessoas, né? Como o filho da viúva de Naim, como Lázaro e assim por diante. A questão é que não foi citado que um morto poderia voltar a falar. Foi citado que ainda que eu ressuscite um morto, eles não creriam no que o morto ressuscitado falaria. Uma questão interessante é como funciona a pessoa morta. A pessoa que morreu salva em Cristo, ele vai direto para o seio de Abraão, ou seja, vai direto para uma posição, guardado, protegido por Deus, e a memória dele fica esquecida. A memória dele fica no esquecimento, como nós lemos em Eclesiastes 9. Ele não sabe nada. Muita gente pensa que quando a pessoa morre, ela fica lá no céu esperando os outros morrerem. Ela vê a pessoa subindo para o céu. Tem até algumas histórias, umas piadas, anedotas falando sobre isso. Mas não. A pessoa que morre salvo em Cristo Jesus, ele fechou o olho. Quando ele abriu o olho, o mundo já acabou, a eternidade está começando no paraíso. Ele não vê esse período. Você perceba que o rico estava sendo torturado e ele tinha memória e consciência. O Lázaro não. O Lázaro estava apagado. Tanto que quem conversa com o rico que está no inferno é o pai Abraão, é Deus. Nenhum momento você vê Lázaro falando. O rico vê Lázaro descansando no seio de Abraão, no colo, e faz menção. Pede para Lázaro. E Deus não permite, porque ele está em repouso, em descanso. Quando você morre em Cristo Jesus, você não vê nada, os seus olhos fecham e uma fração de segundos passou tudo, a história acabou, Jesus voltou, arrebatou a igreja, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos, e vai ser tudo numa fração de segundos. Então a pessoa não vai ficar no céu vendo as coisas acontecer, esperando. Você já pensou, o céu se tornaria um inferno, porque uma mãe morre e fica no céu, de repente ela fica vendo e o filho não vem nunca. Seria um inferno, seria uma tortura. Então no céu não tem memória. Eclesiastes 9, no verso 4 ao 6 diz que a nossa memória fica no esquecimento. A gente apaga. As emoções acabam porque as emoções estão na alma. A alma se desfaz. É a roda junto ao poço de Eclesiastes 12. Tá? O corpo acabou. Então dor, desconforto, acabou. O corpo ficou na terra, vai virar pó. O que está junto com Deus, simbolizado na parábola do rico e do Lázaro em Lucas 16, é o espírito guardado por Deus, tá bom? Então aí vem a pergunta, mas existe reencarnação? Obviamente não. Porque se Eclesiastes disse que o espírito fica guardado com Deus, e na parábola do rico e do Lázaro falou que não tem como voltar, né? Mesmo que ressuscitasse. Ressuscitar não é reencarnar. Ressuscitar é eu morro e Deus faz meu espírito voltar no meu corpo e eu volto à vida. Reencarnar é a pessoa que morreu, o espírito dele nascer em outra pessoa. Isso é impossível. E lá em Hebreus 9, 27 fala alguma coisa. Vamos ver? Eu preparei como todo o programa, olha, vários estudos. Eu marco tudo aqui na minha Bíblia. Hebreus capítulo 9, verso 27. Diz bem assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. E o que é enfrentar o juízo? É condenação ou salvação. Quando nós morremos salvos,
e nós estamos no período da graça, e aí eu preciso explicar para você um pouquinho sobre as 7 dispensações, mas quando nós morremos no período da graça, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então nós morremos e acabou, estamos salvos. Por isso que ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso o juízo. Então, como eu estou na graça, o meu juízo, morrendo salvo em Cristo Jesus, é salvação. A pessoa que morreu no pecado, negou a Cristo, a morte dele, condenação. Esse é o juízo. Tá? Então, os salvos ficam em que lugar? Ficam no seio de Abraão, e os condenados ficam no inferno já penando. Então vamos simular. Quem morreu salvo lá no passado, está apagado, nem sabe que morreu ainda. E quem morreu condenado lá no passado, está desde aquela época sofrendo terror, queimando, sentindo dores, a consciência, saudade, falta, tá tudo isso sendo passando por ele, sofrendo, porque ele está condenado. E isso ainda não é o fim, isso é só o inferno. O inferno vai ser jogado no lago que arde em fogo e enxofre, que eu vou falar no finalzinho desse vídeo, que não é o propósito do vídeo. Talvez um dia nós falemos só sobre isso. Mas os condenados ficam nessa tortura. Você quer ver o que acontece? Lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 13. A gente vai ler Apocalipse 20 um pouquinho. Mas 20, verso 13, fala algo interessante. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então, os mortos que estão hoje no inferno ainda não estão no fim. Eles estão sofrendo hoje, mas isso não é nem o começo do sofrimento. Depois do arrebatamento da igreja, eles vão ser jogados no lago que arde em fogo e enxofre, que é chamado de a segunda morte. Vai ser pior do que está agora. Por isso que salvação é prioritário para um cristão. Se você vai ficar rico ou não, se você vai ficar bonito ou não, curado ou não, isso não é prioridade. Prioridade é salvação, para que você fuja do inferno, da condenação, do pecado. Tá, e os que morreram antes de Jesus, eles foram salvos? Deixa eu explicar para você as 7 dispensações do governo de Deus. A primeira é a consciência, a segunda é a inocência, a terceira é governo humano, a quarta é patriarcal, a quinta é lei, a sexta é a graça e a sétima é reino. Então a primeira foi inocência, Jardim do Éden. Adão e Eva, os filhos deles, até Adão e Eva pecarem. Eles saíram do Éden, veio a consciência, a segunda. Do Éden até Babilônia, o início da Torre de Babel, quando o homem começou a ter governo. A partir daí começou o governo humano. O governo humano foi até Abraão. Abraão começou a era patriarcal. Do patriarca, daí veio Abraão, Isaac e Jacó. Depois de Jacó veio as 12 tribos de Israel. Aí veio seu filho José, ficou no Egito. Depois da tribo de José nasceu Moisés, não é? Daquele povo que estava no Egito. E aí em Moisés, quando Deus deu as tábuas da lei, no Êxodo, começou o período da lei. Lá do Êxodo até João Batista dominou o período da lei, que eram 613 leis que o povo de Deus precisava obedecer para ser salvo. Tinham que matar cordeiro, tinham que fazer holocaustos, ou sacrifício de expiação, oferta pela culpa, oferta pela remissão, ofertas pacíficas suaves, enfim, era muita coisa. Até que Deus viu que o povo estava se corrompendo. O povo não fazia certo essas obrigações. Então enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. E ele foi o sacrifício perfeito. A partir da vinda de Jesus, começou o período da graça. Por quê? Pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então não é por obras para que ninguém se glorie. A graça é a salvação em aceitar o sacrifício de Jesus e entender que ele é suficiente para nós. Nós não temos mais obrigações em leis, nós seguimos a vontade de Deus através de Jesus Cristo e do Espírito Santo que está em nós hoje, enviado pelo próprio Jesus. Então, quem é morto na graça, como nós, eu acredito que nós nascemos na melhor fase da história, quem é morto na graça, ele vai automaticamente para o céu ou automaticamente para o inferno. Aqueles que eram mortos na lei, eles eram julgados pelas suas atitudes em vida. Pontos positivos e pontos negativos. Por isso que muitos morreram no período da lei e foram salvos. E depois que Jesus arrebatar a igreja, acaba o período da graça. Mas ainda fica 1000 anos, chamado de milênio, com o diabo encarcerado e os povos vivendo aí na terra sem a graça. Ou seja, eles vão viver pelas suas ações. Então serão julgados novamente pela lei,
pelas suas boas ou más ações. Então o povo antes de Jesus, eles foram salvos pela lei. A partir de Jesus, são salvos pela graça. Você quer ver o que diz em Apocalipse capítulo 20, verso 11? Diz assim, Apocalipse 20, verso 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Há um entendimento, os mortos, grandes ou pequenos, existem duas linhas de entendimento. Uma delas é os que tinham uma vida em santidade com Deus, grandes, e os que tinham uma vida longe de Deus, pequenos. Há uma outra linha de entendimento que diz: os pequenos eram aqueles que ficaram no período da lei antes de Jesus, e os grandes, os que ficaram no período do milênio, depois do arrebatamento da igreja. Então, esses que foram julgados pelas suas obras, estavam com os nomes nos livros ali, e aí foi julgado pelo que eles fizeram. Nós não, porque Romanos 8 diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se não há condenação, é porque também não há acusação, porque também não há um tribunal, porque também não há promotor, juiz, advogado de defesa, não há júri. Então, não há esse tipo de tribunal que nós lemos aqui. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você morreu hoje, amanhã, tomara que daqui 1000 anos, você está salvo automaticamente. Fechou o olho, quando você abrir, está na Nova Canaã, na Nova Jerusalém, no paraíso eterno, vivendo a eternidade ao lado de Deus e das pessoas que se salvaram. Tomara que sejam as pessoas que você ama. Agora, tem um mistério muito grande da Bíblia sobre os da época de Noé. Então, olha o que diz em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 18. Eu chamo isso de o mistério de 1 Pedro, capítulo 3. Eu vou abrir aqui para vocês. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, 19 e 20. Diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Enfim, o que é essa expressão do verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. São 3 linhas interpretativas que tentam explicar o mistério de 1 Pedro 3, 18, 19 e 20, e eu sou adepto de uma delas. As outras 2 são mais fracas, uma delas é extremamente ridícula, mas eu vou tentar explicar um pouquinho de cada uma delas. A primeira linha interpretativa é que Jesus, no estado de pré-encarnado, foi ao tempo de Noé, que é um período chamado de pré-noídico, e pregou a palavra da salvação entre os contemporâneos de Noé, como se ele fosse um profeta da época que a Bíblia nunca citou. E aqueles homens, nenhum deles aceitou. Ele foi ali para ver quem poderia aceitar antes de morrer. Para mim é uma situação, é uma teoria infundada, né? Porque uma situação de pré-encarnado seria antes dele nascer da Virgem Maria. Não acredito. A outra delas, que é pior ainda, que eu acho ridícula, é que antes de Jesus ressuscitar depois da morte na cruz, no período pré-ressurrecto, ele foi até o inferno e pregou para os demônios que estavam encarcerados, para os demônios se converterem. Os demônios saíram do inferno, voltaram no período pré-noídico e coabitaram com as mulheres da época e fizeram com que gigantes nascessem, com o nome Nefilians. Eu acho totalmente absurdo e ridículo, porque a questão dos filhos de Deus que encontraram as filhas dos homens, escolheram as mais belas e casaram com elas, é a descendência piedosa de Abel, que era a esperança de Deus naquela época,
que ainda invocavam o nome do Senhor através de Enos, que era um homem que invocava o nome do Senhor, encontraram as mulheres da descendência caída, pecaminosa de Caim. E aí coabitaram com elas, ou seja, o último povo puro que havia na terra se contaminou com o povo de Caim, e aí Deus perdeu a esperança e acabou então separando a família de Noé e matando toda a humanidade. A terceira linha interpretativa, bíblica, teológica, de 1 Pedro 3, 18, 19 e 20, é a que eu aceito, a que eu acredito, é que Jesus, após morrer na cruz, antes de ressuscitar, ou seja, no período pré-ressurrecto, ele foi até a região de Noé no passado. Para ele, estando em estado espiritual, ir ao passado ou ir ao futuro não fazia a menor diferença, porque nós só temos noção de dia, ontem, hoje, amanhã, porque estamos num sistema físico, um sistema astrofísico, onde a Terra gira em torno do próprio eixo, gerando um dia, 24 horas, onde a Terra gira em torno do Sol, gerando um ano, 365 dias. Então, no mundo espiritual não tem Terra, não tem Sol, não tem rotação nem translação, por isso não há ontem, amanhã, nem hoje, não há dias, por isso se chama eternidade. Então Jesus voltou no passado, que para ele era só a eternidade, e pregou para aquelas pessoas do período pré-noídico. Então essa pregação foi de que forma? Ninguém sabe ao certo, são especulações teológicas. Ele pode ter sido a presença de Deus na vida de Noé, forçando, dando força, dando coragem para Noé pregar a palavra, como o Espírito Santo hoje vem e nos toma e nos arrebata. Ele pode ter sido essa presença, ele pode ter sido um profeta que andou por aquelas terras, como na primeira interpretação, e pregou a palavra, mas ninguém se converteu, ou quem se converteu, ninguém sabe, mas enfim, foi isso que ele fez, tá? Então é realmente um mistério, 1 Pedro 3, 18, 19 e 20, e cada um tem sua linha interpretativa, e esse que é o bacana, né? A gente tentar entender e descobrir, mas a verdade é que nós só entenderemos isso no dia do arrebatamento, na glória eterna com o Senhor. Agora, uma pergunta interessante que as pessoas me fazem: a morte é um espírito? Por quê? Porque muitas pessoas dizem que o espírito da morte passou sobre o Egito, não é? E isso é interessante pensar, porque algumas traduções não diz o espírito da morte passou sobre o Egito, diz Deus dando uma ordem para Moisés: Moisés, eu passarei sobre o Egito e eu matarei os primogênitos. Aí diz o texto: passou ou visitou o Senhor o Egito e matou os primogênitos. Então, nós temos alguns entendimentos sobre o que é a morte. Na visão física, a morte é o fim de um estágio muito rápido, passageiro, da existência do ser humano aqui na Terra, como forma física. Nós estamos sendo treinados e triados, separados, né? Ovelhas de bodes, palha de trigo, joio de trigo, separados, os trigos e as ovelhas guardados no celeiro ou no aprisco, respectivamente, e o joio ou a palha queimado pelo fogo inextinguível. Agora, depois disso é que começa a nossa vida de verdade, que é uma vida espiritual e eterna junto com Deus. Portanto, a morte nada mais é do que a ferramenta necessária para nós passarmos para a nossa vida verdadeira. Mas tem alguns versículos que falam sobre isso. Apocalipse, capítulo 6, verso 8, fala algo interessante. Vamos ler? Olhei, e adiante de mim estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte. E o Hades, ou o inferno, o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Aqui nós vemos que a morte é um ser ligado ao inferno, ligado ao mal. Então, quando o crente morre, como é que é? Você já vai entender isso. Porque quando a gente vê que Jesus venceu a morte e o inferno, nós percebemos que a morte do crente passa a não ser mais atributo dessa morte ser espiritual que está ligado ao inferno. Eu vou ler um outro versículo para vocês. Apocalipse 20, verso 14. Diz assim no verso 14: então a morte e o inferno, ou o Hades, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então você perceba que Jesus venceu a morte e o inferno, e essa morte e inferno foram jogados no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então funciona assim: o ímpio que morreu sem salvação, ele morre por mãos de seres do inferno. Mas o cristão que morreu salvo, ele morre por intermédio de Jesus Cristo. A morte que vem no corpo físico de um ímpio, ela é determinada pelo inferno.
E a morte que vem no corpo físico de um cristão é determinado por Jesus. Por isso que nós podemos repreender o espírito de morte, sim. Se você é cristão e tem algum irmão seu na fé, um cristão que está doente de morte, né, doente para morrer, você pode orar e repreender esse espírito de morte. Porque se não for a morte autorizada por Deus, você pode repreender essa morte que foi enviada pelo inferno. Eu vi um vídeo interessante na internet, se eu não me engano, no programa da Fátima Bernardes aí da Rede Globo. Eu não assisto Rede Globo, mas assisti na internet esse vídeo que alguém postou no Facebook. Um médico, talvez neurologista ou alguém assim, dizendo que dados científicos, não são achismos, dados científicos comprovaram, experiências científicas comprovaram que pessoas, dois grupos de pessoas em UTI, em estado de coma, eles não sabiam o que estava acontecendo do lado de fora do hospital. Um grupo não tinha ninguém que orasse por eles, um outro grupo tinha pessoas em oração constante por eles. No caso das pessoas do grupo que não tinha ninguém que orasse por eles, não houve melhora nenhuma no tratamento, mas nas pessoas do grupo que tinham alguém orando por eles, fora da UTI, eles tiveram melhoras consideráveis e significativas e saíram do coma porque receberam oração. Aí é uma questão de que eles não sabiam que estavam recebendo oração. Simplesmente a oração produz um efeito comprovado pela ciência. Então, o que quer dizer isso? É que o grupo que não tinha quem orasse por eles, muito provavelmente, era um grupo de pessoas ímpias. E quem iria determinar a morte deles é o inferno. Mas o grupo que tinha pessoas que estavam orando por eles, provavelmente era um grupo de pessoas cristãs. Então quem iria determinar a morte deles eram os céus, ou seja, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, respondendo essas perguntas, eu espero que você entenda que, primeira coisa, existe vida após a morte? Só a vida eterna ou a condenação eterna. Um espírito que morreu voltar a falar com os vivos? Impossível. Aí você pergunta, mas e esses espíritas que que incorporam os espíritos de falecidos ou essas visões de pessoas que já morreram que voltaram? Eu tenho outros vídeos que falam sobre isso e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá bom? Para você poder assistir. Uma outra resposta, para onde vão os mortos? Os salvos em Cristo, no seio de Abraão, descansando, sem memória nenhuma do que aconteceu, nem sabem que morreram. Estão guardados por Deus. E os ímpios estão lá sofrendo, queimando no inferno, os demônios fazendo eles sofrer, e é só o começo, depois vem a segunda morte. Outra pergunta que nós fizemos hoje, os que morreram antes da salvação em Cristo, antes da graça, na lei, foram julgados pela lei, como a gente leu em Apocalipse 20, julgados pelos seus atos. E a morte é um espírito? Sim, a morte é um espírito para aqueles que estão em condenação. Os que são santos e salvos em Cristo Jesus, a morte é determinada por Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha tirado uma série de dúvidas que você tinha acerca desse assunto. Se você gostou, dá um like, por favor. Se você não se inscreveu no canal, aqui em cima tem um botãozinho, inscreva-se no meu canal, porque toda vez que vier um vídeo novo, você é avisado. Se você puder, compartilhe nas suas redes sociais. Jogue esse vídeo para frente para o maior número de pessoas. Eu gostaria que você me seguisse nas minhas redes sociais, que é muito importante saber o feedback de vocês. Então, aqui na tela tá passando o meu Facebook, meu Instagram, meu Twitter, o Periscope, que a gente faz as transmissões ao vivo de vídeo. Também está o meu site oficial, onde tem a minha loja virtual. Você pode comprar os meus livros, DVDs, apostilas de batalha espiritual, os meus e-books e também conhecer os cursos de teologia, onde eu ministro cursos de teologia livre. Não é um curso reconhecido pelo MEC, mas é para o teu conhecimento. Você vai ter uma boa base teológica fazendo esses cursos. E nós temos a nossa Escola de Libertadores, o CETIB, Centro de Treinamento Internacional para a Batalha Espiritual, que acontece aqui no Paraná todos os anos. Esse ano de 2015 vai ser dos dias 9 a 13 de outubro. Você pode fazer sua inscrição pelo site que está na descrição do vídeo, clicando aí no link, e vem estudar conosco aqui no Paraná. Custa apenas R$600, inclui hospedagem, alimentação, material didático, uniforme, camiseta, carteira de estudante registrada para você pagar meia aí no cinema, certificado, é uma bênção. Então, se você tem chamado para a área de batalha espiritual, vem estudar conosco aqui no CETIB em outubro, de 9 a 13, no feriadão do dia 12 de outubro. Espero que você tenha gostado desse vídeo, é muito importante o seu feedback. Mande um e-mail, chame nas redes sociais, fale o que você está achando, jogue no WhatsApp dos seus amigos, mande pra frente. Deus te abençoe e até a semana que vem.